Fala, parametrizados, tudo bem com vocês? Cara, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um tema que ele é muito necessário, mas muito necessário. Eu já gravei sobre esse tema no projeto antigo, mas eu sou obrigado a gravar também agora no Parametrizado. Porque é o seguinte, a galera que tá começando, ela sempre esbarra nesse problema. E é um problema muito simples, mas só que às vezes falta, né? Esse conhecimento, ele não tá assim, ele não é tão óbvio e ele também não tá tão disponível assim. Que é o seguinte, superfícies que são trimmed, cortadas, das superfícies que são untrimmed, as não cortadas. E esse é um conhecimento assim muito básico que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com superfícies no Rhino. E como eu falei, não está tão disponível assim, não é tão intuitivo e eu tenho certeza que para a galera que está começando principalmente, já passou por esse problema, tá bom? E foi um problema que eu particularmente passei numa boa parte do meu TCC. E assim, vou falar sobre esse problema mais agora no decorrer do vídeo, mas é o seguinte, ó, se tu gosta de arquitetura, design, engenharia, programação e tecnologia, tu tá no lugar certo, tu te achou aqui no YouTube, tá bom? Eu te convido a te inscrever aqui no nosso canal, também ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente coloca aqui. E também o seguinte, já deixa teu like aqui nesse vídeo, porque o like nos ajuda muito a crescer na plataforma. Então, deixa ele aí, tá? Não custa nada, é só tu clicar aqui no botãozinho de like. Outra coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo aí desse vídeo, vocês podem usar a nossa caixinha de comentários, tá? Podem comentar o que vocês quiserem, podem compartilhar uma história, talvez jogar no bingo, pode Mega Sena, pode críticas, sugestões, tudo, tá? Podem usar a caixinha de comentários, tá livre, ok? Fiquem bem à vontade. E é o seguinte, além aqui do nosso YouTube, a gente também tem um Instagram, @parametrizado. E lá a gente tem muito conteúdo extra e é o nosso principal meio de comunicação, né, entre nós aqui do Parametrizado e vocês aí do outro lado da tela. Beleza? Então, é isso. Vamos ver um pouquinho sobre essas superfícies. Beleza, pra gente entender sobre essas diferenças entre superfícies trimmed e as untrimmed, primeiro eu quero trazer uma situação. O que acontece? Chega lá a pessoa, né, que tá começando agora a utilizar o Rhino Grasshopper, tá assistindo aqui os nossos vídeos no canal, ou também está na nossa escola parametrizada. Ela chega lá e faz o seguinte, bom, vou fazer uma fachada aqui, que vai ter uma forma, e eu vou usar uma superfície para delimitar a minha fachada. Aí ela faz o seguinte, ela pode fazer de diversas maneiras, vou fazer de uma maneira aqui, ó. Ela vai pegar uma polyline, e ela vai fazer assim, ela vai colocar, eu vou querer aqui 15 de largura. Aí aqui eu vou botar uma altura de 8. Aí aqui eu vou botar mais ou menos esse tamanho assim. Aí agora eu vou seguir reto até aquele meu outro canto e depois fechar. Aí ele fala, pô, beleza, isso aqui é a minha fachada, tá bom? Eu vou agora só botar ela de pé, então eu vou dar um rotate 3D. Vou delimitar aqui ó, o meu eixo de rotação, daqui pra cá. Aí eu vou dizer, ó, quero rotacionar desse ponto até esse meu ponto aqui. Dá um Enter. Opa, não foi, vamos de novo. Rotate, daqui até aqui, esse meu ponto, até aqui em cima. Fechou, agora foi. E aí ele vai fechar uma superfície com essas minhas linhas. Vou selecionar isso aqui. E eu vou vir aqui no meu comando de fazer superfícies a partir de linhas fechadas. Que tá aqui ó, em Surface. E aqui ó, Surface from Planar Curves. Beleza, ele fez uma superfície, aí ele pensa, pô, vou passar no Grasshopper, vou usar o Lunchbox e vou botar ali fazer uma panelização dessa minha fachada aqui. Beleza, então ó, vamos vir aqui ó, Surface, tudo certinho, fez aqui a superfície legal, vai referenciar aqui agora, do Rhino pro Grasshopper, beleza. Ele já baixou o Lunchbox, ele já assistiu nossa aula de instalação de plugins. Agora ele vai vir aqui ó, vai escolher um painel, vai pegar, por exemplo, vamos lá, ele vai querer pegar esse Diamond, pode ser esse primeiro. Aí ele vai dizer, eu vou querer botar aqui um slider de 1 até 25. Eu vou querer 4 divisões em U. E aí depois aqui em V, ele vai botar 10 divisões em V. Aí beleza, vai vir aqui ó, pegar a superfície e ligar no meu diamond. E aí acontece isso aqui ó. Acontece essa sobra. Aí ele pensa, pô, mas não tinha que ficar na minha superfície aqui? Não tinha que ficar exatamente delimitada aqui? Como assim? Se ele pede uma superfície aqui pra mim no componente, o que tá acontecendo? Por que ele tá indo pra fora? E galera, eu juro pra vocês, vou até mudar aqui, ó. Cara, quantas pessoas já vieram me perguntar sobre isso, tá? Eu não consigo nem... Cara, nem se eu tivesse 10 pessoas comigo assim, eu conseguia contar no dedo dessas 10 pessoas, tá?
Mas não tem problema, como eu falei, é um conhecimento que não tá tão aí disponível assim, não é tão intuitivo, e eu quero explicar agora para vocês o que acontece. No Rhino, existem alguns tipos de superfície, mas tem dois tipos que são muito importantes. Como eu falei, as superfícies que são trimmed, as cortadas, das untrimmed, as não cortadas. Vou fechar meu Grasshopper por um momento e eu vou ficar só com o meu Rhino. Essa minha superfície aqui, a gente pode analisar qual que é as propriedades ou características delas, vamos botar assim. A gente pode selecionar ela e vir aqui ó, na direita, nessa minha aba lateral, e vir aqui ó, em propriedades. E aí aqui ele vai me trazer algumas propriedades do objeto. E a primeira é o tipo, e ele aparece aqui ó, Trimmed Surface. Então tá, isso aqui é uma superfície cortada. Mas o que tem a ver essa questão de superfície cortada com a minha superfície que é não cortada e essa minha panelização aqui do meu Lunchbox? O que isso tem a ver? O seguinte, pessoal. Superfícies do Rhino, tá? Para elas serem superfícies não cortadas, untrimmed, elas precisam ser superfícies que tenham 4 lados. E somente 4 lados. Porque o que acontece? Se vocês verem essa minha superfície aqui, se a gente for contar, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5 aqui na esquerda. Então a gente tem 5 lados. Tá bom? Quando o Rhino faz essa superfície aqui, ele não consegue encaixar essa minha superfície que tem que ter no máximo 4 lados. Tá bom? Pra ser uma superfície não cortada. Então o que acontece? Ele pega essa minha superfície aqui, eu vou desenhar para vocês na tela, e ele faz o seguinte, ó. Essa aqui é a minha delimitação dela, né? Que a gente desenhou aquela nossa curva, beleza? E aí vocês lembram que a gente utilizou aquele componente, superfície a partir de curvas planas? Então ele vai pegar essa nossa curva plana e ele vai estampar uma superfície aqui. Então vai ter uma superfície que ela vai estar rolando ó, aqui por fora, que vai estar alinhada com o plano das nossas curvas. E aí o que acontece? A gente vai ter a superfície só aqui inteira. Vocês estão vendo que está sobrando uma aba aqui. Só que aí que vem o lance. O Rhino, para demonstrar só aquela região que a gente está cortando, ele vai lá e dá um trim. Ele corta aquela superfície. Então ele pega aqui ó, e corta ela nessa nossa aresta aqui. Então isso aqui ó, vai para fora. E aí o que vem? Qual que é o lance? Ele vai renderizar só o que está aqui no meio. Só o que está aqui no meio. Mas tem uma diferença entre a superfície que está renderizada e a superfície verdadeira. Porque a grande verdade é que essa nossa superfície que a gente acabou de criar, ela provém dessa nossa superfície inteira aqui atrás. Mas a gente está mostrando só o que está aqui no meio. E tem uma maneira que como a gente consegue recuperar essa superfície original. Vou mostrar para vocês. A gente pode vir aqui na nossa barra de comando e digitar untrim. Untrim. Descortar, sei lá. Bom, eu vou clicar aqui, ó, untrim. Aí ele vai me dizer, seleciona a tua aresta pra gente fazer esse untrim. Eu vou selecionar essa minha aresta aqui, ó. E aí, olha só. Ele volta, ele traz novamente, ele desfaz esse corte e traz aquela superfície original. Se eu der um Enter, agora olha só, eu tenho a minha superfície original aqui, ó. Se a gente for ver esse passo a passo, digamos assim, meio analógico, o que acontece? O Rhino vai lá, ele pega essa minha curva, aí ele vai lá e põe uma superfície, ó, que passa por aquela minha curva ali, e aí ele chega e faz o seguinte, ó, trim. Eu quero cortar este meu objeto, que é a minha superfície original, aquela que tem 4 lados, utilizando esse meu objeto aqui no meio, que é a minha curva. Ó, aqui, ó, vou selecionar a curva. Tá bom? Aí, eu dou um Enter. Oh, caralho, fiz errado, né? Pera aí. Então como é que eu... Então como é que o Rhino faz isso? Ó? Ele pega essa nossa superfície. Primeiro, ele pega a curva, né? Tá aqui a nossa curva e vai dizer, ó, a gente tem que botar uma superfície aqui dentro. Então ele vai pegar uma superfície, mais ou menos o tamanho dessa nossa curva. Ele vai estampar ela aqui em cima. Aí ele vai dizer, dá um trim agora na superfície. Eu vou vir aqui, ó, trim. E que objeto eu quero utilizar para cortar essa minha superfície? Esse é meu objeto aqui, ó. E qual objeto tu quer cortar? Essa minha superfície aqui, ó. Cliquei e agora sumiu. E ele me deixou só com a superfície ali no meio. E aí o que acontece? Quando a gente leva essa superfície pro Grasshopper, quando a gente vem aqui, ó, clica com o botão direito, Set One Surface, e a gente seleciona a superfície, vamos ver, ó, vou pegar um painel, vou botar aqui no meu componente, e ele coloca, ó, superfície referenciada. Mas, muitas das vezes vocês vão ver, principalmente as superfícies que a gente cria dentro do Grasshopper, ele vai aparecer Trimmed Surface.
Se a gente fizer o seguinte, ó, eu vou pegar só o contorno, tá bom? Vou vir aqui, ó, selecionar minha superfície, eu vou vir aqui nessa minha aba de comandos, ó, clicar na minha setinha, e eu vou colocar aqui, ó, Duplicate Border. Ele vai selecionar só a borda e vou trazer aqui pro lado, tá? Então, ó, só o contorno. Se eu trouxer essa minha curva aqui pro meu Grasshopper, tá? E eu fechar uma superfície com ela, um Boundary Surface, beleza, ó, fechei minha superfície, e aí agora, olha como é que fica, Trimmed Surface. A gente fez o mesmo processo aqui do Rhino, só que dentro do Grasshopper. Pegamos uma curva e fechamos uma superfície com ele. E aqui aparece, ó, Trimmed Surface. E se eu utilizar agora essa minha superfície no meu Lunchbox, mesma coisa, mesmo resultado. Então, pessoal, é por isso que a gente não consegue fazer esses painéis aqui do Lunchbox em superfícies que são trimmed, que são cortadas. A gente só consegue superfícies que são untrimmed. E só pra vocês verem, ó, a gente também tem o comando untrim dentro do Grasshopper. Se eu colocar aqui, ó, untrim, vou tirar aqui o meu Lunchbox. Se eu botar ele aqui, ó, ele me mostra aquela superfície original lá, que é a mesma que a gente fez ali antes. Qual seria a solução, tá bom, pra gente resolver esse problema aqui? Bom, Léo, eu quero que ele pegue e ele coloque aqui os triângulos. Eu quero que ele faça os triângulos exatamente acompanhando minha superfície. Galera, esse é um processo bem complicado. Não é um processo tão simples da gente conseguir paginar exatamente os triângulos ali acompanhando aquela nossa superfície, tá bom? Vocês podem tentar com mesh, tá? Talvez fazendo um remesh, utilizar o try remesh, tá? Vocês conseguem ter uma sorte maior trabalhando com mesh. Mas trabalhando aqui com NURBS é bem complicado. É impossível? Não, mas é bem complicado. Uma solução bem direta que a gente vê muito por aí, principalmente na arquitetura, é o seguinte. Eu vou fazer assim, ó, eu vou aumentar minhas visões aqui, vou aumentar aqui também. Vou deixar esses meus diamantes aqui no tamanho, né, mais apropriado. Agora o que eles fazem? Eu vou pegar aqui a minha curva, vou passar ela aqui para trás, vou pegar um curve. Só passar, ó, não vou fazer nada. Só passei ela aqui para trás. Eu vou usar agora um Split Surface. Ou Surface Split, eu sempre troco. Inacreditável. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas minhas superfícies. Eu vou juntar todas elas num lugar, porque ele me dá ó, os Diamonds e os triângulos. Eu vou juntar os dois aqui, ó. Tudo na mesma lista. E eu vou utilizar essas minhas superfícies aqui, cortando essas minhas curvas aqui. Aí o seguinte, ó. Ele vai me dar os resultados que eu tenho aqui no meu output, tá bom? Ó, eu tenho outputs aqui, ó, eu tenho outputs que me dão duas superfícies e que me dão uma superfície. Se eu pegar aqui, ó, o list item, eu posso selecionar aquelas que foram cortadas, as que não foram cortadas. Se vocês estão vendo ali, ó, que a nossa curva passa aqui. Então o que acontece? Ó, aqui eu tenho a minha sobra das superfícies que foram cortadas com aquela minha curva, tá bom? O que a gente tem que fazer é o seguinte: ver quais delas estão dentro daquela minha curva ou não. Pra gente ver se está dentro ou não, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou pegar essas minhas superfícies, eu vou utilizar o área para calcular a área delas, mas não me importa o número, me importa só o centroide, que é o ponto central da minha superfície. Agora é fazer assim, ó. Testar quais delas estão dentro dessa minha curva aqui ou não. E eu vou utilizar o Point in Curve. Esse aqui, ó. Point in Curve. Esse aqui, ó. Point in Curve. Primeiro que apareceu. O que ele faz? Ele testa se o ponto está dentro de uma curva ou não. E eu vou testar esses meus pontos aqui, ó. Da minha área. Vou pegar, então, esse meu centroide e passar no C. No P, quer dizer, perdão. Que são os pontos. E no C é a minha curva de borda, que é essa daqui, ó. Aquela que a gente trouxe. Vou voltar aqui. E uma coisa muito importante é que a gente vem aqui no output do list item e dá um flatten. Tá? Botão direito, flatten. Aí agora, ó, ele me traz aqui os booleanos. A gente tem uma aula só explicando o que são esses números aqui e o que são os patterns. Porque agora a gente vai utilizar o dispatch. Então é interessante que tu assista a aula para entender o que a gente está fazendo aqui e como é que a gente está manipulando listas. Agora eu vou pegar a minha lista do list item, passar pelo L. E esse aqui é o meu padrão. Aí agora aqui, no meu A, eu provavelmente devo ter as que estão dentro, é isso aí, e o B as que estão fora, eu quero só o que está dentro, que é isso aqui. Vou selecionar tudo isso aqui, vou dar um preview off. E aí, esse aqui é o nosso resultado, pessoal. É dessa maneira que a gente consegue, então, fazer essas nossas fachadas, né, que não seguem aquela regra de 4 lados, que são superfícies trimmed,
que a gente consegue colocar esses painéis aqui dentro dela, tá? Como eu falei, tem como a gente mapear eles aqui e ficar certinho no mesmo tamanho? Tem, mas é um processo um pouco demorado, tá? Exige, né, um certo tempo para vocês fazerem isso. Essa aqui é a solução mais, digamos assim, direta, tá? Tu vai lá, pega o contorno, corta, depois pega só o que ficou do lado de dentro. Tá bom? Mas isso aqui foi só para solucionar um problema que acontece. Mas galera, esse lance da superfície que são trimmed e untrimmed serve para tudo, tudo. E assim, vocês precisam ter esse conhecimento para avançar na modelagem de vocês dentro do Grasshopper. Tá bom? Então fique com isso na mente, o que são superfícies que são trimmed e untrimmed. E eu vou inclusive botar aqui no link na descrição, uma explicação da McNeil, que é a desenvolvedora do Rhino do Grasshopper, nessa diferença entre superfícies que são trimmed e untrimmed. Então assim, direto do desenvolvedor é a melhor explicação possível para vocês entenderem essas diferenças. Galera, é isso aí, tá bom? Esse aqui é o nosso vídeo de hoje, tá? Uma coisa bem assim, técnica, digamos de certa maneira, uma coisa bem até um pouco teórica, mas é muito necessário que vocês tenham esse conhecimento. Tá bom? Como eu falei do meu TCC, né? Cara, eu fiquei travado no meu TCC um bom tempo porque eu queria fazer a mesma coisa. Eu tinha uma superfície que ela era trimmed e eu queria botar todo, né, um painel em cima dela. Era uma superfície que ela era também angulada e tal. E eu fiquei travado por muito tempo. Aí eu botei no fórum e os caras fizeram toda essa explicação pra mim. E até hoje eu não esqueço, tá? Eu não esqueço essa explicação sobre as superfícies trimmed e untrimmed. Porque me marcou muito naquela época, porque NetCC, correria e tal, enfim. Então é isso, quero agradecer aqui por ter assistido esse vídeo. Sempre lembrando, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixa teu like no vídeo para nos ajudar a crescer aqui na plataforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem comentar que aqui a gente responde todo mundo, tá bom? A gente olha todos os comentários um a um e a gente sempre responde. E também, fora aqui no nosso YouTube, a gente tem o nosso Instagram, @parametrizado. E eu te recomendo que também nos siga lá, porque lá tem muito conteúdo extra e é o nosso principal meio de comunicação. Tá bom? Então, é isso, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Até mais.